Começando a gravação, então. Boa tarde para vocês. Estava com saudade já desses nossos encontros, né? De estar aqui conversando com vocês. E hoje eu trouxe, né? Eu fiz essa proposta de trazer uma redação que eu fiz sobre um tema, uma redação do Enem. É um tema que eu observei, né? Que é relevante e tem relação com coisas que o próprio INEP tem feito. Por quê? Porque o INEP divulgou a cartilha de redação do Enem no finalzinho de dezembro, né? Com muita competência, para não dizer o contrário, divulgou a cartilha de redação do Enem 2020 no final, quase perto da prova. E aí, como eu já tinha lido a cartilha de redação do Enem 2019, eu vi uma informação interessante, que eu vou mostrar para vocês, tá? Vou pegar aqui. Na redação do Enem, na cartilha do Enem do ano passado, ela traz, na parte de avaliação, né, de como a prova será avaliada, ela já trazia essa avaliação diferenciada para alunos surdos ou com deficiência auditiva, ou com alguma deficiência auditiva, né, e para alunos com dislexia, que são aquelas dificuldades, a dislexia é uma dificuldade de aprendizado, de realização de leitura e de escrita. A pessoa, ela não consegue, o cérebro da pessoa que tem dislexia não relaciona muito bem as letras que juntam as palavras, a questão sintática da língua, né, é um pouco difícil para as pessoas que têm dislexia. Então, isso já era previsto no manual de redação. Quando saiu o manual de redação 2020, eu corri lá e olhei, aí tá lá assim, ó. Tá lá assim, as pessoas mantendo, né, a correção diferenciada para alunos surdos, para alunos com dislexia e para participantes com transtorno do espectro autista. Tá aqui. Entendeu? Baseado na lei 13.146. Aí eu fui lá na lei e olhei. Essa lei é uma lei que estabelece uma política nacional, né, de defesa dos direitos da PCD, da pessoa com deficiência, né, na qual o autista está inserido. Então, esse inciso que diz aí do artigo 30, esse inciso diz sobre justamente, né, a obrigação dos processos seletivos de inserirem correções diferenciadas de redação, de questões discursivas para pessoas autistas, né, para pessoas com deficiência, e o autismo se inclui nessa relação, né, também. Então, essa é a lei. Então, foi essa a minha observação. Então, diante de tantos temas, né, eu não estou aqui com a pretensão alguma de adivinhar, não tenho essa bola de cristal, nem quero ter, mas, assim, quando a gente domina a estrutura, porque eu sempre falo com os meninos dos terceiros anos, quando a gente domina a estrutura do texto dissertativo argumentativo, a gente consegue ativar os repertórios, né, e fazer uma leitura eficiente dos textos motivadores, você consegue, né, desenvolver um bom texto, tá? Então, a gente tem né, tudo isso a nosso favor, a questão do entendimento da estrutura, né? Na última aula que nós tivemos antes do recesso, eu apresentei para vocês a estrutura na semana 13, lá do SIGA, né? O material está lá disponível, demonstrando a estrutura, mas no exemplo que eu vou colocar aqui para vocês, eu vou fazer o comentário da estrutura, tá?
Então, é um exemplo sobre o autismo. Vou fechar a janela de novo. Bota fechar. Então, é um exemplo sobre a redação, né, sobre o tema do autismo, tá? Bom, então, partindo para o modelo, vou colocar aqui. O tema é o seguinte: a necessidade de discussão acerca do autismo no Brasil. Essa necessidade de discussão acerca do autismo, esse tema, eu tirei lá do Descomplica, tá? Esses textos motivadores que estão aqui, eles estão no Descomplica. Então, o primeiro texto, ele mostra que, o que ele diz para a gente? Que existe uma lei que institui a Política Nacional de... Laís chegou. Boa tarde, Laís. Existe uma Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Então, é uma lei que existe, né? E que a sociedade, de modo geral, tem pouco conhecimento sobre ela, né? E as próprias pessoas, as famílias, né? E as pessoas envolvidas nessa questão, elas também têm pouco conhecimento sobre a existência dessa lei, dessa política nacional para a proteção das pessoas autistas. Existe a lei para as pessoas com deficiência, né? Mas existe a lei para as pessoas com autismo também. E aqui ela vai classificar, vai dizer, né, das características da pessoa autista e tudo mais. Mas uma dica que eu tenho para dar para vocês com relação aos textos motivadores, além de vocês buscarem essa interpretação dos textos, também o texto, ele te ajuda a detectar palavras e expressões que você pode usar ao longo do texto para substituir termos, para evitar repetição. Então, por exemplo, num tema, né, sobre o autismo, ficar falando o tempo todo, se referindo às pessoas autistas, né, como autistas o tempo todo, né, ou se referindo ao autismo, você vai acabar repetindo palavras. Então, aqui, por exemplo, né, tem aqui síndrome, né, tem transtorno, tem o próprio autismo que dá para usar doença, não é? Deficiência. Então, a gente tem várias palavras e expressões dentro da própria lei aqui que a gente pode usar para substituir o próprio termo, tá? É uma dica que eu dou para vocês nessa utilização dos textos motivadores. No segundo texto, ele traz, né, uma questão relevante também para dizer que o autismo ainda é hoje desconhecido. O diagnóstico é difícil de ser feito, porque é um diagnóstico clínico, não tem um exame genético, né, ou qualquer outro tipo de exame que possa detectar a síndrome. Então, outra palavra, né? Então, a gente tem toda essa questão. Só em 93 aqui a doença foi classificada no CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, da OMS, né? Então, são essas as informações que a gente tem do texto 2. Do texto 3, diante de toda essa falta de informação, né, dessa dificuldade de diagnóstico, aí entra a questão da fake news, né? Uma informação de que, em 98, uma pesquisa científica mesmo, que foi até o artigo foi publicado numa revista, depois a revista teve que retirar o artigo. Esse artigo relacionava o crescente número de casos de autismo às vacinas de sarampo, rubéola e cachumba. Depois isso foi comprovado que isso era uma fake e que não tinha nada a ver. Mas isso desencadeou muito pânico, né? Muita reação negativa com relação a isso. E ainda hoje a gente percebe esse tipo de, né,
de negacionismo aí com relação às vacinas de modo geral. Existem pesquisas que trazem também, que dizem a respeito do uso de agrotóxicos, que relacionam, né, o uso de agrotóxicos nas plantações ao crescente índice de autismo, quando, na verdade, né, eu sou mais pela linha de que somente agora, depois de determinadas pesquisas, né, de muitos estudos, é que as pessoas estão sendo identificadas como, né, pessoas com esse transtorno. Podemos dizer que há muitas décadas, as pessoas tinham isso, né? Tinham autismo, mas elas eram identificadas como esquizofrênicas, por exemplo, e eram isoladas da sociedade. Então, a gente tem essa questão também. Então, há muito que se pesquisar, que se entender sobre o autismo, tá? E o texto 4 traz uma referência a um cartaz do próprio governo federal, né? A gente tem a logomarca do Dia Mundial da Conscientização do Autismo, ou seja, o governo federal sabe do seu papel a respeito da conscientização. Mas de tanta má informação, de tanta desinformação, essa conscientização ela não está sendo efetiva, né? Ela não está sendo suficiente. Essa interpretação que a gente pode fazer da presença de um cartaz, por exemplo, né, para um problema social, certo? E aí, diante desses textos, eu montei um texto, eu fiz um texto sobre o autismo para trazer para vocês, justamente para mostrar essa questão, né, dessa relação, ou das relações que a gente pode estabelecer com os nossos repertórios, com os textos motivadores que a gente lê na proposta, tá? E com a própria proposta em si. Então, partindo daquela, né, da estrutura do texto, né, de pensar que a gente inicia, né, como que eu vou iniciar meu texto? A dificuldade muito grande, né, que muita gente tem de começar um texto. Então, no texto dissertativo argumentativo, você deve trazer uma contextualização, né, trazer uma identificação de algum repertório que você tenha, que você consiga relacionar com aquele tema. Então, no meu caso, como eu assisti a série The Good Doctor, automaticamente eu já comecei a escrever falando disso, né? Porque fazia parte do meu repertório. Então, eu coloquei como contextualização: a série americana The Good Doctor retrata inúmeros episódios de preconceitos vividos pelo Dr. Shawn, médico portador do transtorno do espectro autista, TEA. Então, eu coloquei entre parênteses, né, a sigla, porque o significado vem antes, porque a sigla lá na frente no texto, tá? E sua luta diária para conviver em sociedade. Então, assim, um resumo muito, muito sucinto, né, do que é a série The Good Doctor. E aí, relacionando com o tema. Análoga à ficção é a realidade brasileira. Análoga significa semelhante. Então, semelhante à ficção é a realidade brasileira, uma vez que os autistas encontram dificuldades de inclusão em virtude de. Então, eu trouxe aqui, né, o tema, a abordagem, a problemática que vai ser debatida, não é? No texto. E, logo em seguida, eu apresentei a minha tese. Por quê? Porque eu estou analisando um problema social. Uma das competências que é avaliada na redação do Enem é a sua capacidade de estabelecer recortes. Por isso que tem que ter uma tese. Porque quando se fala em problemas sociais, a gente tem inúmeras causas, né? Não dá para contar os dedos das mãos não são suficientes para a gente contar as causas e as consequências de determinados problemas sociais. Mas a gente precisa recortar. Então, esse recorte é que é importante. Então, fazendo o recorte, eu apresento a minha tese. Em virtude de falhas na aplicação da lei, de onde que eu tirei isso? De trás da orelha não foi, né?
eu vi que tem uma lei. E se há um problema, é porque a lei não está sendo suficiente, né? Então, falhas na aplicação da lei e de fatores socioculturais. Os fatores socioculturais é porque eu identifiquei, né, a questão da desinformação. Mas para até evitar a repetição de palavras, falta de informação, desinformação, eu coloquei fatores socioculturais que resumem essa questão que eu quero abordar no parágrafo, tá? Então, é isso que... esse o raciocínio que eu fiz para montar essa introdução. E aí, partindo do primeiro argumento, que é a questão da falha na aplicação da lei, a gente pode, né, criar um pressuposto de que se há uma falha na aplicação da lei, logicamente é porque o Estado está falhando, o Estado está sendo negligente. Por quê? Porque o Estado, ele é responsável pelo, né, numa sociedade democrática de direito, ele tem o dever de garantir o tanto. Então, de modo contrário, né? Entretanto, o Estado brasileiro, tem gente chegando, peraí. Travou? Travou, gente? Ai, Jesus. Melhorou, gente? Voltou? Voltou? Tá. Antônia, voltou? Ai, Jesus. Beleza. Então tá. Então, voltando aqui. Né, como vocês viram, os argumentos que eu usei aqui na minha tese, né, que é a falha na aplicação da lei e fatores socioculturais. Então, eu trouxe, né, relacionando a falha na aplicação da lei, a negligência do Estado, porque pela responsabilidade que ele tem em garantir o bem-estar social. Então, esse tópico frasal aqui, né, traz o resumo do meu argumento, certo? Aí, eu trouxe a contextualização, um repertório relacionado a isso. De acordo com Aristóteles, a base da sociedade é a justiça. Entretanto, o Estado brasileiro contraria o filósofo na medida em que se registra como questão de injustiça, né? Porque se Aristóteles fala da justiça, é uma questão de injustiça a não aplicação da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA. Então, eu trouxe a sigla aqui, porque eu já falei da sigla, o significado dela lá atrás, né? Então, eu trouxe o nome da lei. A lei é a Política Nacional de Proteção dos Direitos, instituída em lei. Então, né, o Estado falha quando ele não garante os direitos da pessoa autista, né? Nesse contexto, ou seja, nesse contexto de negligência estatal, né? Observam-se lacunas na formação dos professores, os quais encontram dificuldades para lidar com as múltiplas especificidades de uma criança ou adolescente com esse distúrbio. Então, eu recortei, gente, não é? Não dá para falar de tudo, tem tanta coisa para falar de autismo, mas não dá para falar de tudo, então eu recortei. A lei não está sendo aplicada, ao meu ver, no meu entendimento, né? Principalmente no que ocorre dentro das escolas. Os professores, eles não têm capacitação para lidar com essas especificidades. E notem que esse argumento aqui, sobre essa dificuldade dos professores
de lidarem com essas especificidades de uma criança ou de um adolescente com esse distúrbio, poderia ser usado em qualquer tema que esteja relacionado com a questão de pessoas com deficiência, tá? Então, os professores realmente, eles não têm formação para lidar com essas dificuldades, né? E haja vista que a escola deve ser um espaço de... E isso é inconcebível. Então, o que é inconcebível é o meu posicionamento. Olha, eu estou dizendo, isso é inconcebível, né? Professores nas escolas não saber como lidar por conta de uma formação ineficiente é inconcebível, porque a escola, ela deve ser um espaço de múltiplas vivências e de aprendizados sociais. Então, a relação de causa e consequência que está sendo colocada aqui nesse argumento, baseada na estrutura do real, né? Então, a argumentação relacionada a um repertório que foi trazido aqui, né, o repertório de Aristóteles, para confirmar o meu argumento de que o Estado está sendo negligente quando ele não aplica a lei, não é? E o meu posicionamento aqui, tá? É isso. Então, neste primeiro parágrafo, com relação a isso, Ana Clara saiu, gente. Eu fico doidinha, eu fico preocupada. Aí, gente, no segundo argumento, você tem aqui a questão dos fatores socioculturais que eu coloquei lá na introdução, não é? Então, a desinformação desencadeia. Então, eu estou considerando como fator sociocultural, né? Fatores, a desinformação que desencadeia a exclusão dessas pessoas, não é? Então, é o meu tópico frasal. Ademais, a desinformação desencadeia a exclusão dessas pessoas. Sob essa ótica, o cientista Albert Einstein afirma ser mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito enraizado na sociedade. Então, eu ativei um repertório, né, do físico Einstein para dizer sobre essa questão do preconceito. Porque é o que surge, né, com a desinformação. Ocorre a exclusão, e isso é uma forma de preconceito, não é? Então, nesse sentido, faz-se necessário trazer para os diálogos sociais a questão do autismo. Então, eu trouxe aqui o tema, né, a necessidade de, né, dialogar a respeito do autismo, na medida em que, por que é preciso dialogar sobre? Na medida em que a falta de informação, principalmente sobre as características e o modo de intervenção, e os modos de intervenção, dificulta o diagnóstico, ou seja, a falta de informação dificulta o diagnóstico. De onde que eu tirei isso? Lá dos textos motivadores, que dizem que o diagnóstico é impreciso, né, que é muito difícil, é muito difícil identificar as características de um autista. Então, estou dizendo isso aqui, né? O que resulta na negação da família em relação à doença. É um outro fator muito agravante do problema. A família nega. Por quê? Porque é muito difícil mesmo fazer diagnóstico, né? Eles fazem vários exames, até chegar numa avaliação clínica, porque exame não identifica, não é? Para poder dizer que é um autista ou não. Então, a família nega por muito tempo. E essa negativa da família atrasa, por exemplo, o convívio social dessa criança, né? Demora para entrar na escola, demora para adquirir aí essa socialização tão necessária para o autista. Então, tudo isso. E isso vai criando também, né? Vai enraizando, como disse o Einstein, vai enraizando o preconceito na sociedade, né?
Então, e aí cria-se uma visão estereotipada desses indivíduos, ora taxados como gênios, ora como incapazes. Então, por quê? Porque o autismo ele tem vários graus. Existem graus leves, como a síndrome de Asperger, que a pessoa, ela às vezes, ela tem um índice cognitivo bem alto, né? E é encarada como gênio. E, às vezes, o autismo moderado a grave, a pessoa tem um índice cognitivo baixo, e aí dificuldades de aprendizagem, e ela é vista como incapaz, é taxada como incapaz, né? Então, vai enraizando esse tipo de preconceito na sociedade, certo? Bom, deixa eu ver aqui. Beleza. Então, a gente tem, né, os 2 parágrafos de desenvolvimento, argumentando aí com relação àquele posicionamento colocado na introdução da tese, não é? Porque é essa a função do texto dissertativo argumentativo, defender essa tese, fazer o recorte e defender esse recorte, né? Aí vem a proposta de intervenção. A proposta de intervenção, ela precisa, o manual da redação diz que é necessário que o candidato apresente 5 elementos para a sua proposta de intervenção. Uma ação, né, um agente, uma ação, meio, efeito e um detalhamento, pelo menos um detalhamento de qualquer um desses outros 4 elementos. Ou do agente, ou da ação, ou do meio, ou do efeito. Então, mas não é só isso. Não é só ter os 5 elementos ali presentes. Os 5 elementos, eles precisam estar bem relacionados e relacionados com aquilo que você apresentou na sua argumentação, no seu texto todo. Então, e esse é o grande problema de alguns modelinhos de redação que eu andei corrigindo alguns dos meninos do 3º ano, que trouxeram para mim uma estrutura de um cursinho que tem aqui em Muriaé, que a pessoa apresenta lá uma intervenção uma intervenção única, né? Um modelo de proposta de intervenção única para temas diversos, e nem sempre aquela intervenção ela vai casar com o argumento do texto. Então, esse é o grande problema, tá? Então, assim, você tem que prestar atenção na relação entre os elementos, mas não é só isso, é na relação com o texto. Então, o modelinho que eu trouxe aqui, com relação ao que eu escrevi. Portanto, a educação é imprescindível para alterar o cenário vigente. Essa frase, esse tópico frasal da conclusão, se couber, tá, gente? Trazendo um resumo da conclusão. Eu estou resumindo que a educação é a principal interventora. Mas, se não couber, você entra direto na proposta, né? Você vai dizer, portanto, o Ministério da Educação, tá? Porque nem sempre vai ter linha para isso, né? Então, portanto, a educação é imprescindível para alterar o cenário vigente. Assim, o Ministério da Educação, órgão responsável por todos os programas nacionais do setor educacional, né? Então, eu gosto, aí é o meu estilo, tá, gente? É um exemplo. Eu gosto de detalhar o agente, porque eu gosto de dizer, né, que esse agente, ele é aquele que está autorizado a fazer a intervenção, por conta desse detalhe aí. Ele é o órgão responsável por todos os programas nacionais, né? Sejam eles quais forem, né? Então, é o que eu coloco aqui. O que o Ministério da Educação tem que fazer? Deve executar o que determina a lei. Aí você vai falar assim, Ellen, só isso? Não é só isso. Lá no texto, né, nos textos motivadores traz a presença da lei. Eu falei que o Estado falha quando ele não aplica a lei. Então, eu estou dizendo aqui que ele tem que executar o que determina a lei. Por meio de quê? Então, é uma sugestão que eu trago para vocês. Às vezes,
há muita aflição do aluno em querer trazer várias ações para aquela proposta de intervenção, e ele vai esquecer dos meios, porque se ele traz várias ações, ele tem que trazer meio e efeito para cada ação. Porque é isso que diz lá na cartilha, tá? Então, eu tento trazer uma ação geral, uma ação genérica, né? E aí eu posso atribuir vários meios de se realizar aquela ação, né? Então, foi o que eu fiz aqui como exemplo. Executar o que determina a lei através da formação continuada de professores, porque eu disse que os professores, a formação deles é ineficiente nesse sentido, né? Em parceria com as universidades públicas, eu coloquei aqui um detalhamento do meio, tá? É um detalhe. Quantos detalhes você conseguir colocar, melhor, né? Bem como por meio, outro meio que eu trouxe. Então, eu trouxe um segundo meio. Então, ele vai executar o que determina a lei por meio da intensificação de campanhas educativas nas escolas e nas mídias sociais diversas acerca do espectro autista. Por que por meio da intensificação? Porque eu sei que lá está me dizendo no texto motivador que já existe campanha. Então, mas, né, ao meu ver, a campanha está insuficiente, porque o problema existe, né? Então, ele vai intensificar. Então, por meio da intensificação. Então, veja, você traz através de meios, né? Os meios, você está detalhando aquela ação. Então, não precisa trazer várias ações. Você detalha pelos meios, tá? E o efeito, o que se espera disso tudo, né? No intuito de colaborar com a aceitação do diagnóstico e romper com preconceitos para promover a inclusão social desses cidadãos. Então, né, vocês podem perceber que todos os elementos estão relacionados com o que eu disse antes, né? Com todo o texto. Então, essa grande chave do texto dissertativo argumentativo. São todas as relações que a gente consegue estabelecer na apresentação dessas informações, tá? Então, gente, é isso. Tá? O que eu queria trazer para vocês como modelo, né, dessa apresentação, desse tema, não podia deixar de trazer, porque foi uma percepção que eu tive quando eu analisei a nova cartilha, o novo manual de redação do Enem que foi disponibilizado. Dessa forma, né, eu pensei, não querendo adivinhar, né, não vou adivinhar nunca, mas é a minha obrigação trazer para vocês, né, essa perspectiva também, esse entendimento. E também, para falar sobre autismo, né, eu estou falando de outras deficiências também, né, que precisam ser atendidas na sociedade. Então, quaisquer outros temas que tragam a respeito né, de quaisquer deficiências que sejam abordadas também, a gente pode ter como modelo. E aí, eu vou disponibilizar para vocês um esqueleto de texto que eu fiz, tá? Eu fiz um esqueleto, e aí eu fiz um texto com outro tema em cima daquele esqueleto. Aí, o que eu fiz? Eu pedi o meu filho para testar, que o Gabriel é meu aluno, né? Eu falei, testa aí, é meu cobaia. Aí pedi uma outra aluna da sala dele também para testar, e pedi 2 meninos do Eletro para testarem também. Então, assim, eles gostaram, deu para encaixar as informações, as argumentações no esqueleto. Eu só fiz isso, eu não gosto muito disso, mas eu só fiz isso para ajudar aqueles que têm dificuldade mesmo para começar um texto, né? E para ativar determinados repertórios, tá? Então, assim, é um modelo, vou mostrar aqui para vocês e eu vou disponibilizar para vocês. É um modelo, tá?
que eu trago aqui como contextualização o mito da caverna, uma outra abordagem, que na internet tem um monte, né? Mas aí eu trouxe de uma outra forma aqui, porque dá para relacionar com muitos temas. Né? O mito da caverna é a representação do mundo sensível, que gera conhecimentos superficiais das aparências, como as sombras, levando o homem à ignorância. Então, quando a gente fala de problemas sociais, a gente está falando também da ignorância. Pode ser ignorância do Estado, pode ser ignorância da sociedade, mas é ignorância, né? A ignorância no sentido do desconhecido, não é? E daquilo que você não conhece, você não tem como fazer nenhuma intervenção, não é? Então, aí, eu trouxe uma maneira de apresentar, né, na introdução, uma maneira de abordar no parágrafo de desenvolvimento, num primeiro parágrafo, com o ensaio sobre a cegueira, tá? Tem até, nesse modelo que eu estou falando para vocês, a pessoa traz a citação do ensaio sobre a cegueira, falando que é preciso solucionar os problemas e não apenas enxergá-los. Mas isso, às vezes, aí coloca lá no final do parágrafo que não tem relação nenhuma com o que a pessoa colocou antes. Então, fica meio vago. Eu trouxe aqui de uma forma que dá para relacionar com qualquer problema social, tá? A cegueira moral que leva o homem à indiferença e à ignorância dos fatos que o cercam. É sobre isso que o livro trata, né? A ignorância, né, das pessoas, a indiferença com relação aos problemas que a cercam, tá? E aí, essa relação também pode ser estabelecida no segundo parágrafo, com um outro argumento que você trouxer, e aí aquele argumento do Aristóteles, né, a base da sociedade é justiça, entretanto, o contexto brasileiro contraria o filósofo na medida em que se registra como questão de injustiça, aí você coloca o tema, e depois você traz a sua argumentação, tá? E o resumo, e na proposta de intervenção, os elementos. Eu não vou, de jeito nenhum, trazer nenhuma proposta de intervenção pronta, porque quem vai saber o que você vai escrever, o que você vai argumentar é você, né? As informações que você vai ativar na hora de escrever, quem sabe é você. Então, nunca que eu vou trazer uma proposta pronta, né, para você usar em todos os temas que apareceram, tá? Mas é um modelo, e aí, a partir desse modelo, eu fiz esse aqui. Cadê? Tá aqui, ó. Sobre o preconceito linguístico. Então, onde está coloridinho, é onde eu acrescentei as informações de acordo com o tema do preconceito linguístico na sociedade brasileira, tá? E fiz uma proposta de intervenção aqui, como modelo, tá certo? Então, assim, é um materialzinho que eu preparei para disponibilizar para os meninos do terceiro ano e para vocês, tá certo? E vou colocar no grupo lá. Durante a quarentena, durante o período anterior, né, de suspensão do calendário anterior ao ensino remoto, eu fiz um trabalho um projeto de redação com alguns alunos que quiseram participar. Eu ia postando no SIG e eles iam me devolvendo a redação. Eu ia postando os temas, eu fiz com os meninos do terceiro Info, do terceiro Eletro. Então, assim, né, eu comecei em abril e fiquei até setembro fazendo isso, até começar o ensino remoto. Então, eu tenho 15 temas que que foram trabalhados nesse período, todos esses temas aqui. Então, assim, eu vou mandar para vocês, só para vocês darem uma olhadinha nos temas também, tá bom? Pesquisar se quiser, tá? Então, é isso. Material, a Antônia colocou aqui. Também adoro Saramago. Cabe perfeitamente o seu texto sobre a discussão do autismo, só mudar a ordem dos argumentos. Com certeza também. Eu quis fazer, quando eu fiz o do autismo, eu fiz um modelo, né, um pouco diferente, para variar aí os modelos para vocês, tá? Então, isso. É isso. Depois eu coloco lá no grupo, né? Eu coloco lá esses materiais, tá bom?
E eu vou, depois que eu baixar a gravação, eu disponibilizo lá também, para quem não assistiu e quiser assistir, tá? Infelizmente, eu cometi essa gafe de errar o horário,